Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. O meu nome é Sanderson Macedo, eu sou professor e pesquisador na área de Inteligência Artificial e Data Science. O vídeo de hoje é meio que uma continuação do vídeo anterior, quando eu mostrei o uso de uma inteligência artificial que é capaz de prever o tipo de uma flor, baseado em informações de flores anteriores. Ele é capaz de distinguir que tipo de flor que é. E eu usei um algoritmo lá, um algoritmo muito famoso na área de inteligência artificial, Machine Learning, que é o KNN, ou KNN, né? Em inglês é K-Nearest Neighbor, ou os K vizinhos mais próximos. Bom, vou explicar um pouquinho o que é o KNN conhecido, o famosíssimo KNN em Machine Learning. Muito bem, vamos em frente. Bom, o KNN é um método baseado em distâncias, como eu tinha mostrado no vídeo anterior, e é uma técnica que considera a proximidade entre dados na realização de predições. Bom, é o seguinte, a hipótese desse algoritmo é que dados similares tendem a estar concentrados na mesma região no espaço de dispersão de dados. Agora, o que é dispersão de dados, né? No vídeo passado eu mostrei exatamente essa dispersão de dados da Iris Flower, onde eu mostrei aqui que várias informações, as combinações da informação da altura e largura da sépala e altura e largura da pétala, essa dispersão de dados é mostrada aqui nesse gráfico. E eu mostrei que essa dispersão é interessante porque mostra o agrupamento de informações. Veja bem, se eu pegar a classe das flores setosa, que são essas azuis aqui, em qualquer parte do gráfico aqui, você vai ver que eles se concentram, eles são vizinhos próximos. Agora aqui também veja, tanto da versicolor e virgínica, que são verde e vermelho na dispersão aqui, eles têm um agrupamento aqui e eles estão até mais próximos uns dos outros do que a setosa. Eu até mostrei no vídeo passado que versicolor e virgínica são flores bem parecidas. Então o KNN ele se vale dessa proximidade de informações para poder fazer a classificação de uma nova flor ou de um novo exemplar de qualquer coisa que você queira classificar. Então a intuição aqui é que objetos relacionados ao mesmo conceito, eles são semelhantes entre si. E é o que acontece exatamente aqui na dispersão da Iris Flower, né? São conceitos semelhantes, ou seja, as que são setosas semelhantes, a tendência é que sejam agrupados em um certo lugar do plano cartesiano. Então a vantagem do KNN é que pode ser usado tanto para classificação, como pode ser usado para regressão, sem alterações significativas no algoritmo. Muito bem, então agora aqui uma explicação do nosso famosíssimo KNN, né? O que eu vou fazer aqui então? Olha só, a ideia é o seguinte. Se eu tiver aqui um plano cartesiano, vou usar um plano cartesiano simples, tá? Só com x e informações em y. Vamos supor que eu tenho aqui dois objetos de dados, né? Vou mudar a cor aqui, vou colocar aqui. Então esse objeto aqui, ó. Círculo, círculo. Círculo, 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 né? Círculo. Às vezes o tamanho do círculo pode ser um tipo de informação. Círculo. E agora eu tenho outro tipo de objeto aqui, rosa azul, que é o quadrado. Quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado, quadrado. Muito bem. Vamos supor que de repente apareceu um novo tipo de objeto que você gostaria de classificar. Esse objeto é o objeto asterisco. Eu não sei que objeto ainda é esse. Ele pode ser tanto um círculo como pode ser um quadrado, mas eu ainda não sei o que é. O KNN é feito em alguns passos. O primeiro passo é o seguinte: você deve calcular a distância entre o objeto, o novo objeto, e todos os outros objetos. Calcular essa distância, essa distância, essa distância, essa distância. E assim sucessivamente para todos esses objetos, tá ok? Agora, como é que você faz isso? Então, qualquer distância que você vai calcular aqui no plano cartesiano, você deve calcular pela distância euclidiana. Usando aqui o raiz quadrada de x2 menos x1, onde x2 é esse valor do objeto asterisco, aqui seria aqui, ó, o x2. E vamos supor que eu queira calcular a distância para esse objeto aqui. Então esse aqui vai ser quem? Vai ser exatamente o meu x1.
essa operação aqui ao quadrado. Ou seja, tanto faz ser negativo como positivo, vai transformar em positivo do mesmo jeito. Mais y2 menos y1 ao quadrado, onde y2 aqui, referente a o asterisco, esse aqui é o y2, e aqui será o y1. Agora vamos supor que a minha informação ela é em 3D. Supor, eu não vou desenhar aqui em 3D, mas vou colocar aqui, ó, seria então acrescentar o z, né? O z2 menos z1 ao quadrado. E se eu tiver n dimensões, se eu tiver n informações, eu terei aqui o n2 menos n1 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar distância euclidiana, tá certo? Você vai encontrar a distância desse objeto para cada um dos objetos, tá certo? Então vamos supor aqui que esse objeto aqui, essa distância seja 0,1, essa distância aqui seja 0,12, essa distância aqui seja 0,14, essa distância aqui seja 0,11, supondo isso aqui. Então o que você tem que fazer agora é o seguinte, você vai ter que ordenar da menor distância para a maior distância. Então aqui, ó, o D1 vai ser igual a quem? 0,1, e a classe desse D1 aqui vai ser quadrado. Então o meu D2 será 0,11 e a classe é círculo. O D3 será igual a 0,12 e a classe é quadrado. O D4 é 0,14 e a classe é quadrado. E o D5, que eu não calculei qual é aqui, mas vamos supor que o D5 seja esse aqui, ó. D5 vai ser esse aqui, né? Mais próximo, vamos supor aqui que seja 0,2. Então aqui 0,2 e a classe é círculo, ok? Agora eu tenho que definir um K. Tem que definir um K e esse K é ele que vai fazer o ponto de corte aqui para que a gente possa definir exatamente qual é a classe desse objeto novo, asterisco. Então, vamos supor que eu coloque aqui um K igual a 1. Se o meu K for igual a 1, então a classe será quadrado. Agora, se o meu K for igual a 2, então eu terei um empate, porque eu vou ter um quadrado aqui e um círculo aqui. Se o meu K for igual a 3, eu vou ter aqui um quadrado, um círculo e um quadrado. Ou seja, 2 votos para a classe quadrado e 1 voto para a classe círculo. Então, a classe será quadrado. Se o meu K for igual a 4, então tem aqui, ó, quadrado 1 ponto, círculo 1 ponto, quadrado outro ponto, quadrado outro ponto. Então a classe será quadrado. E assim sucessivamente. Tá? Algumas pessoas dizem que o K ideal é igual a log de n, onde n é o tamanho da minha base. O ideal é que você ache um K que seja ímpar. Que seja ímpar porque se você colocar uma classe em valores pares, pode ser que dê empate, como é o primeiro caso aqui, quando o K foi igual a 2. Então eu não pude definir qual foi a minha classe. Para evitar empate entre as classes, escolha sempre um valor K que seja ímpar, tá bom? Para usar o KNN com o Scikit-Learn é super fácil. Você deve importar a biblioteca aqui do Scikit-Learn Neighbors, import KNeighbors classifier, cria um objeto KNN, uma variável KNN, e chama a classe passando a quantidade de vizinhos mais próximos. Nesse caso, quase que por padrão, o valor é 3. Depois você passa as características
para o treinamento e as classes dos objetos que já são conhecidos. Para predizer, você chama o método predict passando o novo objeto, como eu mostrei no vídeo anterior. Então é isso, pessoal. O KNN é um algoritmo super fácil de implementar, é utilizado em muitas linguagens de programação e já é nativo aqui do Python. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima!